Petrobras, a empresa mais difícil de investir na Bolsa Brasileira. Para quem não me conhece, meu nome é Henrique Bossoni, esse canal é sobre investimentos e análise fundamentalista. E pessoal, vai se inscrever no canal aí, deixa o seu like, compartilha com os amigos e fica à vontade seção de comentários, beleza? Mas vamos pro tema. Por que é difícil investir nesse tipo de empresa, né? Petrobras, Petri 4. Primeira coisa, pessoal, primeiro requisito, preço do barril de petróleo, tipo Brent. Você investe em uma commodity. A Petrobras, ela extrai o óleo e vende, bruto, basicamente, ela não refina. Logo, a Petro está suscetível ao que é o preço do petróleo. Então, vamos olhar aqui o gráfico aqui para vocês entenderem. Ó, repare aqui o gráfico aqui do barril de petróleo tipo Brent, negociado lá nos Estados Unidos. Ó como que é volátil aqui, ó. Subiu aqui nos anos 2008 para 131 dólares, 134 dólares, depois caiu aqui para 50, depois voltou para 110, depois caiu aqui em 2016 para 73 dólares, depois voltou a subir aqui para 112 em 2020 e agora está de novo 73 dólares, né? Você repara que é muito volátil, né? Lá atrás, nos anos 90, ó, era na casa do 20, 15 dólares. Olha como que era barato o petróleo, né? Do barril de petróleo. Então, a Petrobras, pessoal, fica suscetível ao quê? Ao aumento do barril de petróleo. Ou, no caso, quando ela vai dar prejuízo, quando cai. Se subiu, para ela é boa. Se caiu, para ela é ruim, tá? Logo, se repare que no ciclo de queda do petróleo, geralmente a Petrobras cai muito. Em 2016 é que juntou dois ciclos, o ciclo da governança, que já vou explicar aqui no caso da Dilma, e também a questão do barril de petróleo que caiu muito. Ó. Repara aqui em 2016, ó como caiu aqui em 2016 para bateu aqui em 2015, 2016, 37 dólares, 39. Então nessa época a empresa começa a passar um pouco de dificuldade, entendeu? Então esses detalhes que você tem que observar, o barril de petróleo tipo Brent, quando cai, como está caindo agora muito forte, a empresa vai passar por alguma dificuldade ou vai diminuir muito o lucro. Tá? Então esse primeiro tópico aqui é uma dificuldade muito inerente ao negócio da Petrobras. Não só a Petrobras, qualquer petrolífera, tá bom? Então vamos para o segundo problema que eu vejo que pode acarretar, que é difícil investir na Petrobras. Vamos lá para o segundo tema. O segundo tópico seria o quê? O dólar. Como a Petrobras é uma empresa exportadora, ela recebe em dólar, quanto maior o dólar, maior será a sua receita líquida, consequentemente maior vai ser seu lucro. Então quando tem uma queda muito forte do dólar, a Petrobras vai sofrer. Então é outra variável que entra nesse negócio. Tá? O modelo de negócio da Petrobras é muito complexo, o setor de petróleo. Tá? Então, o primeiro, o barril de petróleo, tipo Brent, se cair muito, a empresa vai sofrer. O segundo, agora que eu estou falando, o dólar. Então, quando o dólar cai muito, a Petro sofre bastante. Beleza? E o terceiro tópico seria o quê? A governança, pessoal. A governança é muito complexo, por quê? Cada governo que entra na Petrobras, no caso igual o Lula hoje, seria o Lula, ele tem um certo objetivo. O Bolsonaro teve outro, o FHC teve outro e assim vai. A Dilma teve outro também. Mas basicamente o quê? Cada governo que entra, eles quer moldar a Petrobras a seu benefício, certo? Ou seja, o Lula que entrou agora, ele quer o quê? Ele quer usar a Petrobras para controlar a gasolina. Eu não estou falando se isso é certo ou errado. Estou falando que vai acontecer e está acontecendo. Sempre foi assim. A Dilma também fez isso. Então, quando ele controla o preço da Petrobras, tenta o quê? Não repassar o preço internacional, consequentemente, a empresa sofre porque ela vai ter perdas, certo? Porque ela vai ter que vender um produto que tem que ser vendido mais caro e ela não vai vender mais caro, ela vai vender mais barato. Consequentemente, o lucro dela vai cair. E quem vai se beneficiar disso? O consumidor final, no caso, o cara que compra gasolina, todo mundo, né? Porque a Petrobras vai diminuir nos combustíveis o valor da gasolina, né? Então tem isso também. Então, quando isso acontece, os acionistas sofrem muito. Vamos falar sobre os acionistas, porque a gente está falando sobre investimento. Logo, as cotações caem muito, pessoal. Né? As ações caem muito, o dividendo cai muito. Então você tem que ficar esperto. Essas três variáveis é complicado. Você repara uma coisa aqui, ó. Você puxar uma notícia aqui, ó. Vamos entrar nas notícias aqui, ó. Coloca, governo Lula quer interferir na Petrobras. Olha o tanto de notícia que aparece aqui, ó. Vocês estão reparando? A governança, ó, Lula quer interferir nos preços da Petrobras, ó, em 2023. Ó, Lula aqui, ó. Não manterei política de preço da Petrobras, se for eleito. Ó, em 2023. Lula afirma que o governo terá o controle sobre a Petrobras em abril. O método Lula para intervir na Petrobras. Essa notícia pipocando aqui, e realmente ele vai ter o controle da Petrobras, logo, a questão da independência funcional da empresa fica na vala. A governança sai de lado. Não vai ter uma governança séria, vai ter uma governança política. Logo, quem sofre são os acionistas. Então, basicamente, são as três variáveis. Lembra, eu fiz um vídeo aqui no canal, quer ver? Vou mostrar aqui para vocês. Ó, aqui, ó. A questão do dividendo. Por que o pessoal está acompanhando essa empresa? Por causa do dividendo. Aqui, ó.
Será que esse dividendo é sustentável? Tome cuidado. O riscos que envolve a Petro 4. Por quê? Porque começou a pagar a empresa muito dividendo aqui, ó. Em 2022 ela pagou R$16 de dividendo, pessoal. Em 2021 ela pagou 5. O preço de hoje, o preço da época aqui era de R$30, né? 32 aqui mais ou menos, ó. 31, R$32. Então o preço da época, pagando R$16 por 32, é 50% de yield, né? E aí você pensa, pô, 50%, tô nadando de braçada. Mas repara aqui, ó. Ela pagou 194 bilhões de reais. Ela pagou praticamente mais que o seu lucro, tá? E olha aqui nos últimos 20 anos da Petrobras. A Petrobras nunca pagou mais que 50% do seu lucro aqui, ó. A média dela é 30% de payout. Por quê? Porque ela precisa de muito dinheiro para reinvestir no seu próprio negócio. E por que ela conseguiu pagar muito dividendo nesses últimos anos? Né? Vamos entender esse detalhe aqui, no último ano, no caso. Porque ela vendeu um monte de quê? De postos, ó. Petrobras concluiu a venda de campos terrestres do Polo Recôncavo. 256 milhões de dólares, ou seja, mais de R$1 bilhão. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Petrobras embolsa quase 12 bilhões de reais e sai de vez do capital da BR Distribuidora, que hoje é Vibra, lembra da Vibra? VBBR3, ela vendeu as suas ações. Ó, entrou mais de 15 bilhões aqui, porque ela tinha outra participação também. Ó, Petrobras aprova a venda de 22 campos para 3R Petróleo, do Rio Grande do Norte. Vai entrar aqui 1,3 bilhões de dólares, ou seja, isso aqui dá mais de 6 bilhões de reais. Você repara o quê? Que a Petrobras, nos últimos 2 anos, ela vem vendendo muito ativos. Por isso que o lucro dela aqui de 194 bilhões aqui, ó, repara aqui, ó, esse lucro aqui ó, de 189 bilhões de reais, que foi um lucro absurdo, é o quê? Foi a venda mais da metade aqui é a venda de ativos. Mais da metade não, uns 40% aqui é a venda de ativos. O restante realmente ela está bastante lucrativa. Por quê? Porque o barril de petróleo está na lua, ó, nos últimos anos, ó. No 2022 ela bateu 110 dólares o barril de petróleo. Então ela teve muito lucro. Então você repara o quê? Que isso aqui, esse efeito aqui é o não recorrente. Por isso que ela pagou muito de dividendo. Um monte, um caminhão. Isso não vai acontecer mais, pessoal. Não vai acontecer mais. Talvez, não sei, falar que nunca mais vai acontecer também é uma palavra muito forte. Mas dificilmente ela vai acontecer. Ó, repara aqui nos dividendos pagos, olha aqui. Ó, ela nunca pagou mais de 15 bilhões de reais. Ó. Ela nunca pagou. Ela pagou uma média de 130%, 30% de payout, 25%. Aqui no ano 2015, 2016 teve a crise da Dilma, né? E o barril de petróleo caiu bastante. Mas ela nunca pagou muito dividendo, não. Você pagou muito pouco. Esse ano pagou um monte, no ano passado, no caso, justamente porque ela conseguiu vender um monte de ativos que estava lá dentro da empresa, né? Vendeu um monte, pessoal, foi uma cacetada. E o barril de petróleo estava na lua e o dólar também estava alto, pessoal. O dólar também estava alto. Ou seja, juntou tudo isso. E junto com o governo também, pró-mercado, que é o governo Bolsonaro. Então juntou tudo isso, a ação disparou para 30 e poucos reais. Então não fica comprando ação por causa de dividendo. A Petrobras é uma empresa muito complexa por causa desses 3 pontos que eu acabei de falar para vocês. Governança, barril de petróleo e dólar. Então se você entrar nessa por causa de dividendo, você vai sofrer um impacto fulminante na sua carteira de investimentos. Presta atenção, a ação caiu de R$ 32 veio para R$ 22 agora, ou seja, caiu mais de R$ 10 a cota, caiu mais de 30%, 40%, justamente por causa desses fatores. Governança por causa do Lula, que entrou no poder, que está querendo interferir na Petrobras, já está interferindo. O dólar dá uma caída e o petróleo também despencou. Caiu de 110 dólares para 70 e poucos dólares. Então tudo isso influenciou a queda da ação da Petrobras. Tá? E ela não vai pagar esse caminhão de dividendo, não vai pagar. Então você que está imaginando vai ganhar 50% de dividendo, você caiu do cavalo. Tá? Então presta atenção nisso. Não seja um sardinha. Vamos analisar a empresa, vamos entender o que está acontecendo com a empresa. Não simplesmente eu vou comprar porque está pagando um monte de dividendo. Não é assim que se avalia uma empresa. Lembrando, o dividendo vem do quê? Do lucro. Se o lucro cai, o dividendo também vai cair. Lembra disso, beleza? Muito obrigado pela sua atenção, bons investimentos, até o próximo vídeo, tchau, tchau.